E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e dessa vez com uma proposta diferente. Eu peguei um vídeo que eu postei anteriormente, no qual eu falo sobre a armadilha da nostalgia, faço a diferenciação entre nostalgia e saudosismo, discuto um pouco sobre isso e sobre como muitas vezes a opinião das pessoas acaba sendo influenciada por essas memórias do passado ou essas percepções do passado também, né? E aí, para minha surpresa, esse foi um vídeo que eu não divulguei muito, eu devo ter divulgado, acho que em dois grupos pequenos no máximo, e aí gerou um engajamento muito grande, tanto na questão de visualizações, que já é o vídeo mais visto do canal, como também na quantidade de comentários. E o vídeo é a respeito especificamente desses comentários, porque, para minha surpresa, os comentários foram todos muito bem elaborados, foram bastante respeitosos e eu acho que dá para gerar uma discussão bastante produtiva e eu fiquei muito orgulhoso porque é o tipo de comunidade que eu quero fomentar. Não é uma comunidade que tenha que concordar comigo, nem nada do tipo, não precisa concordar comigo, mas uma comunidade que saiba se respeitar, que saiba argumentar e que a gente possa ter um diálogo no qual os dois lados aprendem, né? Mas antes da gente seguir lendo esses comentários, eu vou comentar um pouco mais também sobre eles e as minhas respostas, eu gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e também considerasse contribuir via Pix pelo QR Code aí na sua tela ou pelo link na descrição. O seu apoio é fundamental para manter a existência no canal. E você também pode ajudar o canal comprando e adquirindo cards aí pela lojinha da OLX. Custa menos aí que muitas lojas, sai barato e você ainda ajuda a manter o canal. E aí, vamos seguir então? Eu vou ler os comentários pela ordem que eles estão posicionados mesmo, né? Que acho que o próprio YouTube já organiza pela quantidade de likes, se eu não me engano. E aí a gente tem esse primeiro comentário aqui desse usuário, Anderson Silva, né? E ele comentou assim, ó: Não acho que seja saudosismo. Tipo, você já percebeu o quão difícil é trazer um novo jogador a Yu-Gi-Oh? As mecânicas ficaram tão complicadas que muitas pessoas simplesmente não sentem mais vontade de aprender. Sim, Yu-Gi-Oh! Perdeu a essência. O card game traz coisas legais como novas invocações, porém se tornou uma speedrun. O jogo geralmente termina em um segundo ou terceiro turno. É basicamente uma batalha para ver quem finaliza o combo primeiro. Aí a minha resposta. Concordo que Yu-Gi-Oh! Tem uma barreira de entrada muito maior que a maioria dos TCGs. Ele é um jogo que não segura a mão do novato e joga um monte de mecânicas na cara dele ao mesmo tempo. Mas daí a dizer que perdeu a essência, bom, depende do que você considera essência. Se essência for aquele Yu-Gi-Oh! Onde cada turno durava 10 minutos e todo mundo botava Mago Negro e Dragão Branco no campo só para bater, realmente não existe mais. E sinceramente, ainda bem. O jogo sempre teve evolução e as novas mecânicas trouxeram mais opções estratégicas. Sobre ser um jogo de speedrun, isso depende muito do formato. No meta, sem dúvidas, o jogo é acelerado e o Power Creep empurrou as partidas para decisões em 2 ou 3 turnos. Mas esse é só um lado do jogo. Ainda existem outros formatos como o Gold, o Edson, Speed Duel e até formatos caseiros, onde a experiência é muito mais controlada de acordo com o grupo que está jogando. Um dos maiores problemas é que muita gente vê Yu-Gi-Oh! Apenas no que acontece no competitivo, quando na verdade ele tem camadas diferentes. Então não acho que Yu-Gi-Oh! Perdeu a essência, ele só se tornou um jogo que exige mais comprometimento de quem quer entrar nele. Mas ninguém é obrigado a jogar no meta tryhard. Se o objetivo for só sentar e jogar de forma casual com os amigos, ainda dá para se divertir bastante sem entrar nesse festival de OTK do formato competitivo. E aí uma outra coisa que eu queria comentar a respeito aqui do que o Anderson disse, né, que essa batalha de quem finaliza o combo primeiro, né, sobre essa essência do card game e tal, porque isso aí é uma reclamação bastante repetida e bastante comum. E tanto que uma das respostas, uma das alternativas que a Konami havia buscado para tentar solucionar isso ou tentar mitigar os danos disso foram as hand traps. As hand traps entraram, muita gente aderiu, só que depois chegou no momento em que todo mundo começou a reclamar da hand trap e aí começou a falar que o problema não era mais o combo, mas é porque as hand traps não deixavam o cara jogar. Então, você vê que o jogo essencialmente era uma coisa, tanto que antigamente muita gente também reclamava do fato do jogo ser repetido, de ter lá no começão, tô falando, né, muito bicho vanilla, a estratégia era descer bicho de 1900 de ataque, 2000,
e eram raros os monstros, né, que tinham 2000 de ataque, eram vanilla na época, era descer, bater e rezar para não ter Mirror Force e coisa do tipo. E até o pessoal eventualmente foi se enjoando disso. Então você vê que a cada mecânica que vai sendo implementada, muita gente vai tendo certa rejeição a um monte de coisa, e depois alguns vão tentando se adaptar, outros continuam rejeitando, mas sem ter experimentado, porque só a própria noção daquilo já causa uma rejeição. E isso vale para um monte de tecnologia. Teve muita gente que acha que um monte de coisa vai tirar emprego das pessoas e tal. Aí o pessoal não quer aderir, quer boicotar um monte de coisa, mas no final as pessoas acabam aderindo e vê que não é aquele bicho de sete cabeças todo, né? Então, eu não sei que essência exatamente é essa, né? Que sempre se referem, porque é um discurso muito saudosista, idealista, que eu ouço de muito canal grande. Muito canal grande. Eu não quero fazer citação nominal de canal, porque eu não estou aqui farmando em cima de treta, entendeu? Mas quem acompanha o Yu-Gi-Oh! Sabe quais são os canais que farmam em cima disso, né? Aí aqui tem um comentário, Jennifer Rocha comentou: cara, que vídeo incrível. Eu que comecei o Yugi agora gosto bastante da jogabilidade, comparada à anterior. Mas vejo muitos agora e visto o seu passado comparado com o seu presente. Acho que ela quis dizer que viu, né? Ter começado Yugi agora e visto seu passado comparado com seu presente. Ah, não, entendi. Mas é como você falou, o cara sempre vai acabar preferindo o passado por medo de mudanças e de um futuro incerto. É muito mais fácil se apegar ao passado, mesmo que ele seja inferior, do que dar uma chance ao novo. Perfeito vídeo, amei. Faz um vídeo sobre como o jogo poderia abordar um tutorial mais amigável para iniciantes do jogo, algo mais pedagógico mesmo. E de fato, e isso é explicado no próprio vídeo, esse fenômeno que tende a diminuir os problemas que aconteceram no passado para poder enaltecer as coisas boas, porque, de novo, né, disse lá, o fenômeno que acontece é que o passado já foi. Então, ele não tem mais como decepcionar a gente. Porque o passado é uma coisa que é controlável. Agora, o presente você não tem como controlar e o futuro menos ainda. Então é muito mais fácil se apegar a esse conforto que o passado traz, porque você só resgata aquilo que te interessa, do que você precisar se adaptar, do que você precisar lidar com a possibilidade de se frustrar, de se decepcionar, por exemplo. E aí eu respondi para a Jennifer assim: fico feliz que tenha curtido o vídeo e que tenha essa visão mais crítica sobre a evolução do jogo. Tem muita gente que confunde conforto com qualidade. Às vezes a nostalgia pesa mais que a análise real das mudanças. Sobre o tutorial para iniciantes, isso é um problemão mesmo. Yu-Gi-Oh! É um jogo que praticamente te joga no meio do oceano e espera que você aprenda a nadar sozinho. Vou anotar a ideia e pensar em um vídeo sobre isso porque a Konami parece que nunca ouviu falar de ensino pedagógico na vida. Aí eu coloquei que o 2-player Starter 7 nem conta, porque é aquele negócio de duelo scriptado sem condições. Aí eu falei para ela mandar mais ideias de temas, se ela tiver. Aí teve aqui o Sr. Miau 26, comentou vídeo irado. Vídeo irado, moleque, curti a Vondos. Aí eu respondi ele aqui, espero que curta os outros vídeos também. Teve o Pedro Henrique, que fez um comentário bem interessante aqui. Ele concordou. Ele disse assim: eu concordo em parte com o vídeo e aqui vão meus pontos. Há 3 pontos. Perdão, eu acho que eu li errado. Na minha concepção, o jogo de Yu-Gi-Oh! Não é complexo. Ele é complicado. Um jogo de cartas complexo se baseia em interações e mecânicas estratégicas. Por exemplo, com apenas uma carta, quantas jogadas eu consigo elaborar e quantos resultados diferentes essas jogadas podem gerar. No card game de Yu-Gi-Oh!, essa liberdade é muito limitada. As cartas quase sempre seguem um mesmo combo, e se você tentar algo diferente, provavelmente perderá, pois fez a jogada errada. Um ótimo vídeo que explica isso é este, e ele mandou esse vídeo aqui que é do Fazendo Nerdice, que eu já tinha visto esse vídeo aqui. Olá! Eu já tinha visto esse vídeo, e é muito interessante ver as perspectivas desse vídeo. Eu acho que é um vídeo interessantíssimo para ver, tanto quem conhece Yu-Gi-Oh! Quanto quem não conhece, eu acho que oferece ali algumas visões interessantes. E aí, como o comentário do Pedro Henrique é grande, eu fui respondendo por sessão. Então, a cada parágrafo que ele comentou alguma coisa, eu vou pegar e ler do meu comentário também. Porque eu acho que assim fica mais justo. Porque é bastante coisa.
Então aqui, ó, eu falei para ele assim, que ele estava falando sobre o jogo ser complicado e não complexo. Eu diria que Yu-Gi-Oh! São duas coisas que você mencionou. São as duas coisas, complexo e complicado. Pensando sobre a definição de complexo, podemos entender que se trata de algo difícil de entender, mas com mecanismos que se conectam, fazem sentido e com esforço, concentração e análise é possível compreender. Então, as mecânicas do jogo e suas regras, como as de invocação, são complexas. Complicado, por outro lado, indica algo que é difícil, confuso ou problemático, geralmente porque há obstáculos desnecessários ou desorganização. Então, para mim, por exemplo, rulings do jogo, né, que são algumas regras de resolução de efeito específicas, são complicadas, visto que há certas ambiguidades no jogo, né, que o jogo não conseguiu resolver e só determinou que são jogadas proibidas para evitar conflitos, como as inúmeras jogadas envolvendo o card banido Polyposition. Aí eu falei para ele, vi esse vídeo do Elba e mesmo não concordando com tudo, ele traz perspectivas e reflexões interessantíssimas, principalmente para que jogadores mais veteranos tenham uma compreensão mais ampla do que é que atrai ou afasta um novo jogador em potencial. Porque, por exemplo, o Elba é um recorte, ele não é um parâmetro universal, ele é um recorte demográfico de um jogador que está acostumado com jogos que têm mecânicas associadas à mana, ou seja, gerenciamento de recursos específicos que vão limitar as suas jogadas. E eu já vou falar um pouco mais sobre essa limitação porque o Pedro Henrique comenta a respeito disso. E aí ele disse que há 3 pontos que, na opinião dele, prejudicam o Yu-Gi-Oh! O primeiro, quantidade excessiva de texto e habilidades nas cartas. Muitas cartas possuem efeitos que se ativam na mão, no campo e no cemitério. Em outros card games, geralmente cada carta tem apenas uma habilidade principal e alguma restrição, o que exige mais estratégia para identificar as melhores combinações, né? E aí eu respondi sobre esse primeiro ponto. Eu coloquei o seguinte: eu coloquei que em outros TCGs as cartas costumam ter apenas um efeito principal porque o jogo depende de um sistema de recursos para limitar as jogadas, que é, no caso, mana, né? Então tem o Pokémon, que tem a energia, tem o Magic com a mana, tem o One Piece com os Dom, né? E assim vai. Inclusive, eu acho que é isso que torna Yu-Gi-Oh! Tão singular e atrativo para mim, o fato de não ter mana. E detalhe, eu aprecio todos esses card games. Né? Eu tenho a minha preferência, eu amo Yu-Gi-Oh! Mas eu jogo todos esses. Semana passada mesmo eu tava lá curtindo o One Piece. E aí nele, né, no Yu-Gi-Oh! As cartas carregam várias funções, né? Para criar interações mais dinâmicas, e é isso o que faz o jogo ter combos insanos e jogadas inesperadas, porque também assim, muita gente fala de combo pronto, mas você tem que ver que a pessoa tem que se adaptar à situação dependendo do que o oponente faz. Então não é simplesmente você montar sua mesa e pronto, porque e se você tomar hand trap pensando no competitivo, tomar um monte de coisa, tomar floodgate, e se você está jogando contra um deck no casual que tem uma matchup desfavorável e o bicho tem alguma coisa para resolver, você vai mudar teu jeito de jogar. E eu acho interessante que é esse quebra-cabeças que você resolve que faz o Yu-Gi-Oh! Ser complexo também, não só complicado. E aí eu coloquei, sim, o excesso de texto é uma bagunça, obrigado Konami, mas isso também impede que o jogo vire um bater de carta, sabe? Sem profundidade estratégica, de spamar bicho vanilla e mais nada. Aí no segundo ponto, ele comentou que é sobre o número ilimitado de jogadas por turno, principalmente no que se refere a invocações especiais. Isso ocorre em grande parte pela ausência de um sistema de recursos como mana, energia, similar ao Magic One Piece. Um sistema assim não só limitaria a quantidade de jogadas por turno, como também traria mais estratégia. Por exemplo, se eu tiver uma Ash Blossom na mão e precisar anular algo, eu teria que guardar energia para usá-la. Além disso, cartas extremamente usadas, como o Maxi, não estariam presentes em todos os decks, pois dependeriam de um custo específico. No Magic, por exemplo, essa carta provavelmente seria azul, e decks sem essa cor não conseguiriam usá-la. E a minha resposta a esse ponto 2 foi o seguinte: concordo, o lance de não ter mana faz o jogo ser mais explosivo mesmo, mas não quer dizer que não tenha um sistema de recursos, né? E eu acho que dizer que não tem isso é um erro, porque o recurso do Yu-Gi-Oh! São as próprias cartas. Então, quais são esses recursos? Quais são os custos? Né? Os custos vêm do descarte, vem do tributo, vem da limitação de efeitos, vem da restrição de algo. Ah, você só pode
invocar monstros trevas, você agora só pode invocar monstros besta guerreira. Aí pode ter gente até falando assim, ah, mas aí tem deck que roda sem isso. Mas aí é mérito da pessoa que construiu aquilo, voltado só para aquele tipo de monstro. Mas, por exemplo, um monstro que um deck que é focado em besta guerreira não ia poder invocar um Omni Negate tipo Barone, por exemplo. Porque Barone não é besta guerreira. E assim vai. Né? E aí ele colocou também, né, e da própria necessidade de construir jogadas inteligentes. Fui eu, no caso, né? De construir jogadas inteligentes para não ficar sem gás. E olha que curioso, jogos com mana também tem seus próprios problemas, né? Que eu coloquei, que é o Mana Screw, que é quando você só compra terreno ou não compra nenhum, e que muitas vezes só o Mulligan, que é aquela mecânica de você embaralhar a mão de volta pro deck, não resolve. Então, nenhum sistema é perfeito. E aí o terceiro ponto que ele colocou, que é a falta de palavras-chave e mecânicas universais. Em Yu-Gi-Oh!, as cartas são focadas demais em arquétipos específicos, ao invés de se basearem em mecânicas mais amplas. Isso limita muito a criatividade na montagem dos decks. Por exemplo, em vez de uma carta dizer adicione um olhos azuis do deck à mão, ela poderia permitir buscar qualquer dragão acima de X estrelas, ampliando as possibilidades de criação e interação entre cartas. Atualmente, se você quer montar um deck, precisa de cartas que joguem exclusivamente dentro daquele arquétipo. O que, assim, eu não respondi com essas palavras e não complementei, mas é mentira, porque existem cartas que fazem isso. Tanto que aquele novo arquétipo, o K9 Yu-Gi-Oh!, muita gente já estava descobrindo certas coisas, como por exemplo o fato de que você pode usar uma das cartas lá, que é a Seventh Tachyon, eu acho que é Seventh Tachyon, ou era Ascension. Dava para usar para buscar alguns dos bichos. Se eu não me engano, era Seventh Tachyon. E o pessoal descobriu, e é uma carta voltada para um outro arquétipo. A mesma coisa, por exemplo, o dos Monarca. Aqui, ó. O pessoal estava descobrindo que uma das spells. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tava descobrindo que uma das spells dá para buscar o Eglin dos Fluanderise. Eu não lembro qual que era a específica. Qualquer coisa eu coloco na edição. Então, né, já desmentindo, isso aí não é verdade. Eu acho que existem sim casos de restrições muito específicas, mas isso não é regra. E aí eu comentei aqui no ponto 3. Isso é um problema real. Inclusive, acho que o jogo poderia seguir para algo próximo do que o Vanguard faz. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui um card. Vou colocar assim, ó. O Vanguard utiliza ícones para poder definir o custo de uma carta. Essa aqui acho que não está muito grande. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, um turno, então uma vez por turno. Aí aqui está escrito, ó, custo, descarte uma carta da mão. Aqui, ó, o R é o de Rearguard. Aqui embaixo, custo, Counter Blast 1. Counter Blast 1 é você virar a carta que você levou dano para baixo. Então ele não perde 2, 3 linhas de texto só para fazer a descrição do que é o Counter Blast. Você já vai ter que saber isso, e aí a carta acaba tendo um texto menor. Claro, no Vanguard também existem cartas de textos gigantes, mas não são todas, né? E nem são a maioria, eu acho. Né? E aí eu estava lendo aqui, né? A gente estava aqui, ó, sobre o ponto 3. É que isso mais ocupa o texto da carta muitas vezes. Tem cartas que possuem 3 a 4 linhas só dizendo que a carta não pode ser invocada de X maneiras ou que você não pode fazer mais alguma coisa depois de ativar o efeito dela. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura de arquétipos cria um estilo de jogo mais específico para cada deck. O que, para mim, né, também traz a identidade e carisma para cada estratégia. Isso acaba meio que virando o DNA do arquétipo, ao ponto de você até usá-lo como referência às suas mecânicas. Então, tipo o Ojama, qualquer coisa de Loki, das zonas de campo, todo mundo compara com ele. E o formato moderno de Yu-Gi-Oh! Tem cartas genéricas suficientes para permitir decks de arquétipos mistos. Então, você vê Raizeal, Mitsurugi, agora a gente tem Blue Eyes com Primite ou Buster Blader, e tem um monte de engine com Buster Blader. Tem engine de Adventure Token em vários decks, né? Hoje não faz parte do meta, mas é possível. E assim vai. Então o problema não é o conceito dos arquétipos em si, e sim o fato da Konami priorizar suporte para arquétipos novos enquanto os antigos ficam esquecidos. E aí,
Ele comentou também assim, um ponto que você menciona no vídeo é sobre o saudosismo, e lembra que no passado comprar 4 ou 5 cartas de 8 estrelas no turno inicial era horrível. Eu também me recordo disso e realmente era ruim, mas isso acontece em todo card game. No Magic, por exemplo, se você comprar uma mão só com terrenos, ou sem nenhum terreno, provavelmente perderá. Por isso existem estratégias para montagem de deck e regras dentro do jogo que ajudam a mitigar esse problema como o Mulligan, que eu já falei anteriormente. A verdade é que Yu-Gi-Oh! Vem perdendo jogadores a cada ano. Na minha opinião, é o pior card game que já joguei. E olha que a minha lista é grande. E aí eu comentei aqui por fim, né? Coloquei assim, e sobre Yu-Gi-Oh! Perder jogadores? Bom, Pokémon TCG e Magic também perdem jogadores a cada ano. Eu não estou dizendo que eles são pequenos ou que eles são ruins, tá? Só estou dizendo que perdem jogadores a cada ano. Só que nem por isso eles deixam de ser gigantes no mercado. Eu só acho curioso que um jogo supostamente tão ruim como seria o Yu-Gi-Oh!, tenha sobrevivido por mais de 20 anos. E ele esteja presente em torneios internacionais, continue lançando novidades regularmente. Aí eu falei, mas vai ver, é só teimosia dos jogadores, né? Então, eu achei interessante esse comentário, acho que deu para discutir bastante coisa legal sobre esses recursos. E percebam que eu fiz defesa de certos pontos de maneira que eu não estou fazendo papel de advogado do diabo em relação a Konami, eu não estou dizendo aqui que a Konami é perfeita, que Yu-Gi-Oh! É perfeito em tudo, porque eu sou fã, mas não sou fanático, não. Eu percebo os problemas, mas se for para algo ser criticado, tem que ser em cima daquilo que realmente corresponde à realidade, né? E aí teve também aqui Leonardo Lima, comentou, eu particularmente não consigo jogar hoje em dia. Tudo bem que eu também não me dedico muito. E depois do GX, desengajei bastante com a franquia, mas se eu paro para ver um episódio de uma temporada de Yu-Gi-Oh! Mais recente, ou vou tentar jogar online, eu não entendo nada, e sou jantado nos duelos. Eu respondi para ele assim: a barreira do aprendizado é sem dúvidas um dos maiores problemas de Yu-Gi-Oh! Mesmo. E se eventualmente você acabar não gostando ou preferindo formatos mais lentos, não tem problema nenhum. Você teve a coragem de ir lá, testar, jogar, buscou se adaptar, e aí chegou à conclusão de que era bom ou ruim. Isso já é um mérito e tanto, diferente de muitas outras pessoas que sequer jogaram com regras oficiais uma vez na vida e ficam repetindo discursos vazios como papagaios de youtubers que não manjam nada do jogo. Porque esse é o meu problema. Se as pessoas trouxessem assim, não, Yu-Gi-Oh! É ruim por causa disso aqui, eu joguei, essa mecânica aqui não faz sentido, essa mecânica aqui tá destruindo o jogo, porque o jogo não tá funcionando. Beleza, a pessoa jogou, a pessoa sabe o que tá falando. Agora o cara não, porque o Yugi hack, o Yugi apelão, nostalgia, eu vim ver o macaco, Dorou Tacado, sabe? Essas coisas assim, dá vontade de só mandar a pessoa para aquele lugar. É vazio, é tão lixo que não dá nem para levar a sério isso, porque é uma pessoa que não dá para falar que era fã, não era fã. Aí teve aqui também, ó, Spark Sun comentou, focando no lado do jogo, ficou mais complicado mesmo. Talvez o Rush Duel veio para ajudar a trazer mais gente para o card game, mas pelo visto não caiu nas graças do público. E aí achei interessante ter trazido o card game, o Rush Duel, perdão, para a roda de conversa, porque eu não imaginava que ele fosse ser trazido à tona, mas achei que tem algumas coisas legais aqui que eu comentei sobre ele. O Rush Duel foi claramente a tentativa da Konami de trazer algo mais acessível, mas parece que a galera simplesmente olhou para ele e disse não obrigado. E claro, isso é culpa da própria Konami que ficou com medo de arriscar a vinda mais assertiva dele para o ocidente. A verdade é que Yu-Gi-Oh! É um jogo que se orgulha da sua complexidade e o público-alvo principal já está acostumado a isso. O que eu já ouvi, particularmente, foram relatos de jogadores veteranos dizendo que acham o Rush Duel simplório demais, enquanto novos jogadores nem chegam a experimentar porque o marketing da Konami para o formato foi praticamente inexistente, já que a empresa nem se esforçou para popularizá-lo fora do Japão. Então, eu nem vou considerar a inclusão dele no Duel Links como uma tentativa. Então, no fim das contas, o Rush Duel poderia ter sido um ótimo ponto de entrada, mas a falta de interesse do público e da própria Konami fizeram com que ele virasse só um modo secundário meio esquecido. E lembrando que ele teve também um jogo lançado para Switch, acho que teve dois, eu só não sei se o segundo foi localizado para nós, mas o primeiro eu lembro que foi. E aí a Spark Sun também comentou novamente aqui, disse, eu acho que por mais que a gente tente falar para os outros que as outras sagas têm o seu valor, nada vai mudar. Vamos ser vistos apenas como os chatos que não gostam do Yu-Gi-Oh! Raiz.
E como se o fato de a gente gostar dos mais recentes tornasse o mais antigo ruim, e não é isso. Eu gosto do All Monsters, só que eu gostar do All Monsters não me impede de ser alguém que curte as outras, não me faz ser naturalmente um boomer, né? De, não, não vou ver o resto porque o primeiro é bom, o resto é ruim. Pô, aí não dá. Aí eu comentei aqui, ó, eu acho que pode mudar sim, e é por isso que eu tenho voltado a produzir vídeos como esse. Antigamente o 5Gs era muito inferiorizado na comunidade geral, sempre com aquela velha piada dos card games ou motorcycles, né, card games e motocicletas. Muita gente xingou as invocações synchro, falaram horrores, eu lembro que na época também diziam que ia quitar o jogo, que iam boicotar isso e aquilo. O tempo passou e redimiu a temporada, que hoje é uma das mais queridas pelo público. Eu lembro que teve um grupo do Facebook no Brasil, e eu sei que o grupo não reflete o Brasil inteiro, mas eu acho uma métrica válida. Teve um grupo que fez uma votação de qual era a temporada favorita e a maioria foi Five disso. Votou lá. Aqui, ó, Bicho Grilo, Paz e Amor comentou aqui assim. A crítica é válida, mas sempre acho curioso o jogador de Yu-Gi-Oh! Reclamar de saudosismo, quando a player base é uma das mais velhas entre os TCGs. A maioria dos jogadores de Yu-Gi-Oh! Hoje começou a continuar a jogar também por nostalgia. Aí eu já acho que é relativo. Não tenho tato para dizer se é a mais velha, porque eu vejo muita gente também mais velha no Magic. Agora o que eu concordo é que sim, no Yu-Gi-Oh! Eu vejo que uma comunidade lá que começou adolescente ainda se mantém no jogo firme e forte até hoje na fase adulta, assim. Isso é verdade. Aí eu respondi assim: as críticas direcionadas ao saudosismo são direcionadas, né, eu coloquei até errado aqui, ó. As críticas são direcionadas especificamente ao público que vive cego pela glória do passado, que sequer joga ou acompanha as mudanças, mas insiste que Yu-Gi-Oh! Morreu. É sempre a mesma retórica vazia e que só repetem porque alguns youtubers populares disseram isso. De forma alguma isso significa que críticas e opiniões negativas são invalidadas, mas eu não acho que elas precisam ter alicerce sempre em algo do passado. Aí eu coloquei como exemplo, será que na época do Yu-Gi-Oh! Zero tinha alguma coisa para eles compararem, dizer que antigamente era melhor? Basta você dizer com argumentos que não gosta da coisa, e você vê que muitas das críticas são infundadas e rasas, de pessoas que nem mesmo tentaram jogar direito, falam mal do anime sem ter assistido um episódio só porque vários canais chegaram ao consenso de que determinada temporada é ruim. E eu acho que esse comentário aqui para mim, que o que eu fiz é emblemático para reforçar o meu ponto. Meu ponto não é que você é obrigado a gostar do novo, que você tem que engolir. Mas se for para você argumentar, argumenta com algo mais sólido, argumenta com algo concreto, não fica só repetindo as mesmas ladainhas, né? E fora que muita gente não consegue desassociar. E eu entendo o motivo, mas não concordo, não consegue desassociar a imagem do card game com o anime, porque o fato do card game estar muito complexo não impede uma pessoa de aproveitar o anime. E eu sei que vai ter gente discordando, não tem problema. Aí aqui o Guilherme A10 comentou. O card game pode até ter melhorado, mas o anime só foi bom até o GX. E isso não é só no Yu-Gi-Oh! Naruto, por exemplo, olha o que o Boruto virou. Aí eu comentei aqui, ó, sobre o anime ser bom, isso é relativo. O favoritismo em cima do Yu-Gi-Oh! 5Ds cresceu muito ao longo dos anos e muita gente até mesmo tem como favorito. Quando as pessoas largam esse saudosismo, dá para aproveitar coisas novas, mesmo que elas não resgatem a mesma suposta glória desse passado áureo que muitos insistem que tiveram. Aí o The Duck aqui comentou: GX é a pior temporada de todas. Todas as séries seguintes são superiores, com melhor narrativa, coerência e jogos. Até Exexal, que é a mais criticada, consegue ser menos ofensivo que a narrativa insuportável de GX, que gasta 10 episódios horríveis para chegar em um assistível. Aí tá uma opinião que é impopular. É bem impopular, eu nunca vi essa opinião. Mas tá aí, o The Duck comentou há pouco tempo, eu não tinha visto esse comentário ainda. Aí aqui teve o Typhlosion com o melhor comentário aqui da lista. Já vejo o dog, tô na formatura da minha namorada, ar-condicionado aqui tá forte, atacou sinusite e tem 4 turmas aqui se formando. Aí eu coloquei, vixe, melhoras aí, meu nobre. E aqui teve o Shutdown G7. É extremamente estúpido dizer que antigamente era mais estratégico. Quanto mais complexo o jogo fica, maior é o leque estratégico dele.
Talvez o único problema de hoje seja quando aparecem decks que conseguem usar todas as mecânicas do jogo ao mesmo tempo. E não porque isso é ruim, mas porque normalmente é um só por meta. Snake Eyes, estou olhando para você. Se fossem 3 ou 4, seria super justo. Reclamar que não dá mais para entender, inventaram coisas demais para perder a graça. Pessoal que fala que dama é melhor que xadrez é puramente porque dama ela consegue jogar mais no xadrez. Ela consegue jogar, mas no xadrez só apanha. O brasileiro em geral nos games online tem esse péssimo comportamento de quem é pior que eu é lixo, noob, e todo mundo que é melhor que eu são os nerdão zoados. E isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Esse último comentário. Eu coloquei aqui, ó, particularmente não vejo como necessariamente um problema que apenas um deck por formato utilize todas as mecânicas do jogo. Aí eu falei assim, por mecânica, eu não estava entendendo se ele estava se referindo às diferentes formas de invocação ou se era realmente características do jogo, como Flip, Gemini, sei lá, essas mecânicas. Né? Eu não vejo como um problema. Eu coloquei assim, eu concordo com você sobre essa mentalidade acerca do jogo, na qual você citou a rixa entre xadrez e dama. Todos têm direito a ter gostos, mas é curioso perceber como essas pessoas têm que gostar de algo e, ao mesmo tempo, compará-la com algo que ela considera pior para poder validar o porquê dela gostar daquilo. Exemplo, eu gosto de Yu-Gi-Oh! Porque é melhor que Magic. Isso nem é um argumento. Eu posso perfeitamente gostar de Yu-Gi-Oh! Porque acho o jogo divertido, gosto das artworks, etc. Tudo isso sem a necessidade de diminuir ou invalidar outra coisa, algo que muitas dessas viúvas de nostalgia acabam fazendo constantemente. Então, esses foram os comentários que eu vi aqui do vídeo, né, até o momento. E eu queria saber também a opinião de vocês, queria saber se vocês já assistiram o vídeo, se não assistiram, podem correr lá para ver que eu acho que ficou bem legal, eu dei uma caprichada assim na edição. Sobre o lance do tempo, teve gente que me comentou em off para mim para aumentar o tempo, mas eu não sei se eu tô tão fã disso, porque eu sou responsável inteiramente por tudo do canal. E quem edita sabe que é bem chatinho fazer uma edição caprichada, então eu vou muito mais pelo fluxo da coisa do que pensando em retenção. Ah, eu vou fazer de 10 a 15 minutos, porque eu falei assim, eu posso falar tudo o que eu quero em 6 minutos. Não tem por que esticar 15, porque eu sei lá, eu sentiria que eu sentiria que eu estaria enganando o espectador, entende? Bom, galera, então é isso. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Também comentem no outro vídeo se preferirem. E agradeço a todos que comentaram aí no vídeo. Agradeço a todos também que divulgaram, que compartilharam com os amigos, porque o apoio de vocês é fundamental. Então, muito obrigado mesmo pelo engajamento de todos. Até a próxima, galera. Fui!